Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Biossomos, o canal mais informativo e mais cansado do Brasil. Naquele dia que você quer muito gravar e está tudo tranquilo no prédio onde você mora, um vizinho começa a bater martelo para tudo quanto é lado. O tema de hoje é bem sério. Vamos tentar fazer isso de uma forma um pouquinho mais confortável para todo mundo, ok? O canal Biossomos é um canal de divulgação científica, mas também é um canal que fala sobre educação. E dentro dessa perspectiva, eu não posso deixar de falar do seguinte tema. O ensino religioso nas escolas públicas agora pode ser confessional. E não, você não está lendo uma notícia do século XIX. No dia 27 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, STF, concluiu um processo de votação que decidiu que a partir dessa data o ensino religioso poderá ser confessional em todas as escolas públicas. Isso significa que a partir de agora, qualquer escola pública vai poder decidir em qual linha ideológica ela quer embasar a sua disciplina de ensino religioso. Antes dessa decisão, para você... Vizinho, 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 vizinho. Desculpa. Gente, não tem jeito. Se vocês ficarem ouvindo algum batuque, eu lamento, mas não dá. Antes dessa decisão, o ensino religioso nas escolas públicas era não confessional. Era obrigatório o seu oferecimento nas escolas públicas no ensino fundamental, mas a matrícula nessas disciplinas era facultativa. Facultativa, gente, pelo menos em lei, né? Porque na prática, nenhuma escola vai ficar anunciando no megafone, né? É disciplina não obrigatória. Nenhuma escola vai ficar fazendo isso porque ela normalmente não tem o que colocar no lugar do horário dessa disciplina. E aí o que vai fazer com esses alunos, né? Fica bem complicada a situação. Então, exceto para famílias muito problematizadoras, né, que vão lá na escola e discutem e querem saber e brigam, todo mundo vai fazer o de ensino religioso, né? As instituições particulares de ensino já podiam ser confessionais, até mesmo porque quando um pai matricula o seu filho numa escola pela qual ele pagará, ele já tem que estar ciente das normas e condutas daquela escola. Se aquela escola trabalha com uma vertente religiosa com a qual ele não concorda, então que ele não matricule seu filho lá. Claro, gente, isso não justifica ações discriminatórias, de preconceito, etc e tal. Isso é passível, sim, de avaliação, mas a escola tem o direito de trabalhar dentro da vertente filosófica que ela escolheu. A escola particular tinha esse direito, né? Agora parece que todo mundo. Eu não acho certo que alguma instituição estabeleça um único tipo de visão religiosa como seu preceito, mas ela tem esse direito. A instituição é particular, ela é mantida com recursos particulares, com recursos privados, então dane-se, ela quer fazer assim, você coloca seu filho lá se você quiser. A pergunta que eu faço em relação a essa questão é: por que tem que haver uma lei para dizer que uma escola pública pode escolher ensinar, por exemplo, só o catolicismo na sua disciplina? E para começar, por que uma escola pública tem que ensinar ensino religioso? Vamos com calma, que é muita confusão. O ensino religioso, dentro da perspectiva do currículo, agora é um telefone tocando, é visto como um aspecto cultural muito forte, muito presente na realidade brasileira. Além disso, muito do que está em voga hoje na sociedade permeia preceitos religiosos de diversas vertentes na sociedade. Então, nesse sentido, o ensino religioso ele pode oferecer ao aluno condições de abrir o seu leque, olhar sobre outros ângulos, conhecer outras realidades, entender religião enquanto cultura, como ela se constitui, como ela recebe influência e influencia os valores de uma sociedade. E no mundo onde a intolerância religiosa é grande, onde guerras acontecem em nome da religião, conhecer o que pensam essas religiões pode ajudar em muito a desmistificar preconceitos acerca de religiões que não têm a ver com a crença do aluno ou da família dele. Esse aluno ele precisa ver
que existem religiões sobre as quais ele nunca ouviu falar, que fazem parte da cultura, da história de povos inteiros, e que até dentro da sua sala de aula podem existir alunos que professam fés totalmente distintas. Além disso, o aluno também precisa ver que existem pessoas, famílias e colegas que não seguem a nenhuma religião, ou nem acreditam em Deus, ou nem sabem se Deus existe. Saber aqui, obviamente, com o sentido de acreditar, tá? O ensino religioso sempre foi, sempre vai ser muito criticado nas escolas, porque quando você é de uma determinada vertente religiosa, dificilmente você quer permitir que seu filho tenha acesso a outros conteúdos diferentes daquele que você professa. Talvez por acreditar que ele possa ser uma ameaça à sua própria crença, ou uma tentativa de doutrinação, não sei exatamente, é muito confuso isso. O problema é que do jeito como as coisas acontecem, na maioria das vezes o pai não vai à escola procurando uma solução. Ele vai para criar conflito e aumentar ainda mais os problemas que já existem. Ou seja, você pode ensinar a minha ideologia religiosa, mas eu não quero que meu filho ouça sobre as demais. Tudo isso que eu falei até aqui é o que já acontece da maneira como era a nossa lei em muitas escolas públicas, mesmo quando o ensino religioso é trabalhado pensando em abordar toda a pluralidade religiosa que existe no nosso país. Então, na prática, o ensino religioso fica sendo o ensino de religiões, dos seus aspectos culturais, da sua influência na sociedade, etc, etc, etc. E muita gente não concorda com isso. Olhando isso do ponto de vista do aluno, na faixa etária em que eles se encontram quando cursam essas disciplinas, eu entendo que muitos deles não consigam compreender o significado de ter uma disciplina assim. E muitos vão se sentir realmente desconfortáveis quando tiverem contato com algo que não faz parte da sua vida. No entanto, em algum momento, a sua crença ou a sua ausência de crença deve ser contemplada e ele vai ter a oportunidade de ajudar os seus colegas a desmistificar preconceitos acerca da crença que esse aluno tinha ou não tinha. Então, nesse sentido, o ensino religioso pode ser uma boa. Ai, Tamires, mas não existe impessoalidade. Nunca que todas as religiões vão ser contempladas. O professor sempre vai puxar a sardinha pro lado dele. Ele vai doutrinar meu filho e eu tenho direito de não querer isso. Impessoalidade é uma coisa impossível de se obter, no sentido estrito sensu. Essa participação do professor tem que ser pessoal mesmo, afinal ele não é uma folha em branco, da mesma maneira que o seu aluno não é. Ele traz sim valores, ele traz sim crenças, ele traz experiências anteriores e tudo isso compõe o resultado final do trabalho dele para tudo. Então é inevitável que o professor sim, carregue sim as suas crenças, os seus valores e talvez os leve para a sala de aula. Acontece que o fato de você não ser uma folha em branco não significa que as outras pessoas tenham que escrever o mesmo que você. E o professor pode sim conseguir trabalhar conteúdos de cunho religioso sem doutrinar os seus alunos acerca da sua própria crença. Isso não quer dizer que o professor tenha que chegar lá e hoje nós vamos abrir o livro na página X, nós vamos ler o texto da página, nós vamos ler o texto que conta a história da origem do candomblé. Leia, aluno. É isso, gente. A história do candomblé começou assim. Eles creem nisso. Tchau. É claro que não vai ser assim. Nenhum professor consegue fazer isso. E isso mata o processo de ensino e aprendizagem. E isso mata a forma como se constitui a educação. Não dá para o professor ser impessoal. O que dá é para o professor não utilizar o seu espaço para espalhar a sua crença pessoal. Isso é perfeitamente possível e não tem nada a ver com escola sem partido. Isso acontece em 100% das vezes? É óbvio que eu sei que não. Eu estudei em escola pública a vida toda e fiz as disciplinas de ensino religioso. Aliás, nunca ninguém havia me dito que eu teria o direito de não fazer. Eu não sou católica e eu sempre fiz disciplinas de ensino religioso ligadas a preceitos do catolicismo. Sempre. Eu acredito que isso tenha ocorrido porque as professoras
eram católicas. O meu estado é um estado particularmente católico, o estado de Minas. Então deveria ser mais fácil que elas falassem daquilo que elas sabem mais. Era a campanha da fraternidade para lá, mistérios de não sei o que para cá. Era um monte de coisa do catolicismo, muito específica às vezes, uns rituais que eu nem entendia como aconteciam. De vez em quando rolava uma oração, uma Ave Maria ou algo assim. Além, é claro, de crucifixo pela escola, de Bíblia espalhada por aí. Isso era bem comum. Isso é bem comum aqui no estado de Minas. Eu me lembro de que, como aluna, eu não chegava a me incomodar por estudar o catolicismo em si, não. Mas eu me sentia obrigada em alguns momentos a fazer coisas que não eram da minha crença. E também me sentia mal quando, em algumas situações, a minha crença era utilizada para se fazer piada em sala e a professora nunca fez nada a respeito. Hoje, como professora, eu percebo que isso mudou muito nas escolas. Os professores são muito mais preparados e vêm com outras propostas, outra visão. De uma maneira geral, o ensino religioso é muito mais sério e não prioriza o ensino de religião, mas de religiões. E sim, eu acho que isso pode ser muito positivo para o crescimento do aluno. Mas é óbvio que em algum lugar desse Brasilzão, com certeza ainda acontecem muitos casos do que eu falei. Se eu parasse por aqui, né? Agora vamos pensar que o Brasil está no ritmo certo, está se encaminhando corretamente nesse sentido, nós vamos dar certo, nós vamos melhorar, esses preconceitos vão diminuir, as pessoas vão começar a compreender o sentido da disciplina, mas não! Ao contrário disso, o STF vem e diz que se a escola quiser adotar um regime confessional, tipo, agora eu só vou ensinar conteúdo católico, agora eu só vou ensinar conteúdo espírita, agora eu só vou ensinar conteúdo evangélico, tá tudo bem. Nós estamos retrocedendo 100 anos no tempo. Isso é muito triste. Porque o nosso estado é laico e todas as escolas públicas que são mantidas com recursos públicos também têm que ser. A gente precisa estabelecer bem claro aqui que ser laico não significa ser ateu. O Estado não é ateu, o Estado é neutro. Isso significa, em outras palavras, que o Estado não pode priorizar uma expressão religiosa em detrimento de outras. Isso não quer dizer que o Estado não possa oferecer possibilidades de reflexão e discussão sobre a religião enquanto cultura, como o provedor de educação principal desse país. Mas se ele permite a restrição da base religiosa ser ensinada, ele também está cerceando o direito de outras pessoas se expressarem naquele ambiente. Ele está cerceando a possibilidade de formação ampla do indivíduo. Ele simplesmente joga para uma escola local a responsabilidade de tomar uma decisão que nunca vai contemplar toda a classe de alunos que existem ali, nem de professores. Mas, Tamires, isso não quer dizer que vai ser uma doutrinação. Pode ser só uma abordagem neutra também, e blá, 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 blá. Pode até ser que não seja doutrinação, mas vai contra os princípios do Estado laico. Você cerceia, você impede que essas pessoas tenham acesso a conhecimento sobre outras religiões e, às vezes, a escola seria a única porta de acesso para isso. Essa é a gravidade da decisão que eles tomaram. Um exemplo prático. Uma amiga minha trabalhou numa escola em que haviam muitos alunos evangélicos. Esses alunos normalmente hostilizavam uma minoria de alunos adeptos de religiões de matriz africana. A escola, percebendo essa dificuldade, realizou um trabalho no sentido de levar informação a esses alunos acerca de como as religiões de matriz africana se constituíram. E levaram lá um representante de alguma dessas religiões, não sei, um pai de santo, não sei como é que é essa nomenclatura, para palestrar, para explicar como funciona, como surgiu, quais são os ideais, quais são os conceitos, quais são os preconceitos. E no final, vários sorrisos estavam se abrindo por parte desses alunos que mais hostilizavam os outros, porque eles entenderam que aqueles motivos que eles achavam que justificavam a sua hostilização não eram reais. Eles deixaram de acreditar no que eles gostavam de acreditar, no que eles cresceram acreditando ou foram ensinados a acreditar, ou perceberam que deveriam acreditar? Não!
Eles simplesmente pararam de achar que dentro da escola não pode haver espaço para outro tipo de gente. Eles entenderam que o seu preconceito estava sendo movido pela falta de conhecimento. Eu dei esse exemplo com religiões de matriz africana porque é um exemplo prático que eu tenho, mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de situação. É claro que a gente não vai conseguir montar um currículo com todas as religiões do mundo, isso é impossível. Mas dá pra gente pensar uma prática que englobe aquilo que a gente tem de mais representativo na sociedade, aquilo que está em voga no mundo, aquilo que as pessoas precisam compreender urgentemente. Você quer ver um exemplo de como que o conhecimento ajuda a desmistificar um preconceito? Eu trabalhei numa escola com alunos de 8º ano e normalmente no início da disciplina, antes de entrar no corpo humano, eu tento dar uma contextualizada de como nós chegamos aqui, de como o ser humano se constituiu evolutivamente e coloco pela primeira vez para eles um cladograma, uma arvorezinha evolutiva para eles compreenderem, bem simplesinha. Eu explico os conceitos gerais dessa árvore, né? E, de propósito, eu faço um cladograma envolvendo a formação dos principais primatas que nós temos hoje. Para chamar a atenção desses alunos, eu falo assim com eles: o homem não é primo do macaco, o homem é um macaco. E aí, nesse momento, a sala, eles ficam loucos tentando entender isso. Alguns acham graça, outros questionam, outros discordam. E aí, me chamou a atenção nessa sala, particularmente, uma situação em que 2 alunas negras, quando eu disse isso, ficaram muito emburradas comigo. Fecharam a cara e ficaram me olhando de cara feia e aquilo me chamou a atenção. Mas eu continuei a aula. Falei, vamos lá, gente, vamos acalmar, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Depois de retomar os conceitos que a gente já tinha visto sobre ancestralidade, etc, eu pedi para os alunos classificarem os animais que estavam no topo do cladograma, que eram animais que existiam ainda, animais que eles conheciam, alguns, né, pelo menos. Gibão, orangotango, gorila, chimpanzé. E todos eles foram me respondendo: o que é um gorila? É um macaco, não é? O que é um orangotango? É um macaco. O que é um gibão? É um macaco. O que é um chimpanzé? É um macaco. E aí eu aponto para o humano. Então o que é um humano? Aí eles param e ficam pensando, né? E aí eu explico para eles: se todo mundo que está próximo da gente, na nossa história evolutiva, se todo mundo é um macaco, por que a gente não seria? Só porque a gente fala, pensa, só porque nós temos menos pelos no corpo, isso não quer dizer que nós não sejamos um macaco. Olha para um chimpanzé e olha para qualquer um de nós. Olha para mim. Existe muita semelhança entre a gente. Nós temos mãos com 5 dedos, nós conseguimos pegar coisas, a gente consegue elaborar estratégias. Nós somos seres inteligentes. A diferença é que o macaco não fala. A diferença é que o macaco não vem para a escola. Então agora que vocês entenderam por que nós somos macacos, pensem comigo. Faz algum sentido pessoas mal informadas falarem para outras que elas são macacos como uma forma de ofendê-las? E aí eles começaram: não faz sentido. Porque todos nós somos, então a pessoa está chamando ela do que ela realmente é, macaco, igual ela mesma. E aí nesse momento eu vi aquelas 2 meninas que estavam emburradas comigo, abrindo um sorriso. E aquele sorriso fez eu ganhar o meu dia, porque eu sei que elas entenderam a mensagem que eu quis passar. É uma pena que isso não acontece todo dia, né? Mas quando acontece, as aulas são muito boas e isso é muito gratificante. Mas infelizmente parece que a gente está voltando à Era das Trevas. Já que a gente não pode contar com o nosso poder público para pensar isso, o único jeito de resolver essa situação é no plano individual das escolas. Diretores do Meu Brasil, se vocês representam escolas públicas, vocês não têm o direito de utilizar uma única religião para orientar suas atividades na escola. A escola é plural, a escola é multidiversificada e nós precisamos contemplar essas realidades no ambiente escolar. As escolas têm que ser laicas, promovam discussões, permitam aos seus professores crescerem,
Transforme a escola num espaço democrático. E você, professor, não permita que uma escola diga o que você, profissional, tem que ensinar. Você sabe o seu papel como formador desses alunos. Você não tem que ensinar uma única religião só porque ela é a sua religião e nem porque a escola disse que ela tem que ser ensinada. Mas essa é a minha opinião. Eu quero ouvir a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Mas eu já vou avisando. Se vier com aquele papo de ai, menina comunista, nazista, fascista, sei lá o que, isto, eu vou mandar você conversar com a minha mãe e ó, beijinho no ombro pra você. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, se inscreva neste canal agora, senão você nunca mais vai conseguir ver os conteúdos desse canal. Deixe o seu joinha, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber o que você tem a pensar, desde que não seja ofensivo demais, né? Pode discordar, só não pode ofender. Nos siga nas redes sociais, agora eu vou começar a ser mais ativa nessas redes, vai acompanhando aí, coisas novas estão vindo aí e compartilhe esse vídeo. Esse momento é o momento ideal para nós discutirmos sobre isso. A gente tem que se posicionar. Um abraço e valeu!